Hoje, qualquer pessoa pode abrir um aplicativo de voo e acompanhar, em tempo real, um avião cruzando o oceano com precisão matemática. Linhas perfeitas, altitude estável, destino garantido. O céu virou uma estrada previsível, um espaço domesticado. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que voar ainda era um pacto silencioso com o risco, em que cada quilômetro percorrido carregava a possibilidade concreta de não retorno. E foi nesse céu instável, ainda indomado, que uma mulher se tornou símbolo mundial. Não apenas por voar, mas por insistir em ocupar um espaço que não havia sido feito para ela. Quando Amelia Earhart desapareceu, o mundo disse que foi o oceano. Mas o desaparecimento raramente começa no lugar onde termina. Às vezes, ele começa muito antes, quando alguém se torna grande demais para caber na história que lhe foi concedida. A imagem de Amélia era clara e reproduzível. Jaqueta de couro, cabelos presos, olhar firme diante de aeronaves frágeis. A imprensa a transformou numa narrativa fácil. A mulher corajosa, a exceção admirável, a prova de que o progresso também podia sorrir. Mas imagens públicas são contratos invisíveis. Em troca de visibilidade, exige-se controle. Amélia podia existir enquanto fosse símbolo, enquanto fosse inspiração sem consequência. O mundo aceitava que ela voasse, desde que não mudasse o chão. Por trás das fotografias, havia uma mulher que entendia esse acordo e começava lentamente a tensioná-lo. Antes de ser manchete, Amélia foi aprendizado. Hangar frio, cheiro de combustível, motores que falhavam sem aviso. Ela estudava mapas com atenção obsessiva, aprendia mecânica porque não confiava apenas em terceiros, observava erros que homens podiam cometer e sobreviver, enquanto mulheres precisavam provar perfeição contínua. Voar, para ela, nunca foi só deslocamento, era autonomia. Um lugar onde decisões eram tomadas sem mediação, onde o controle estava literalmente em suas mãos. E isso criava algo mais profundo do que admiração. Criava desconforto. Porque não era apenas uma mulher pilotando, era uma mulher escolhendo. A década de 1930 não era gentil com rupturas, crise econômica, papéis sociais rígidos, uma sociedade que aceitava mulheres visíveis apenas enquanto não ameaçassem estruturas estáveis. Amélia crescia em popularidade num mundo que ainda não sabia lidar com mulheres permanentes em espaços de exceção. Ela falava de igualdade salarial, de oportunidades reais, de mulheres como agentes completos, não como vitrines do progresso. Quanto mais clara sua voz se tornava em terra, mais cuidadosamente sua imagem precisava ser enquadrada no ar. O aplauso começava a exigir limites. O público gosta de mitos simples. Eles inspiram sem exigir mudança. Mas o mito começa a falhar quando a pessoa insiste em existir além dele. Amélia já não queria apenas recordes isolados. Queria continuidade, presença, influência real. Não houve um confronto explícito. Não há registro de portas batidas. Porque o controle raramente grita. Ele ajusta, redireciona, silencia com educação. A pergunta que começava a circular, ainda sem ser dita, era simples e perigosa. O que fazer quando a imagem já não basta? A tentativa de dar a volta ao mundo não era apenas uma façanha técnica, era uma afirmação total. Um percurso longo demais para virar espetáculo rápido. Complexo demais para ser totalmente controlado por patrocinadores, imprensa ou expectativas externas. Cada escala exigia decisões solitárias. Cada falha de comunicação ampliava o risco. Amélia se colocava num espaço onde o erro não seria facilmente perdoado, justamente porque seu sucesso já não cabia mais numa narrativa confortável. Ainda assim, ela seguiu. Não porque era imprudente, mas porque recuar também tinha um custo. Não há vilões claros nessa história. Não houve sabotagem evidente. Houve algo mais comum e mais difícil de nomear. Apoio incompleto. Decisões fragmentadas. Comunicação falha.
Pessoas distantes tomando decisões críticas sem estar no cockpit. É o tipo de negligência que se disfarça de normalidade. Quando tudo dá certo, ninguém aparece. Quando algo dá errado, ninguém é responsável. E muitas vezes, isso basta. O avião não chegou. O rádio silenciou. O céu não devolveu respostas. O mundo reagiu com choque, depois com fascínio, depois com teorias. O mistério passou a ocupar o espaço da pessoa. Amélia tornou-se um enigma eterno. Um desaparecimento conveniente, que congelava sua imagem no ponto mais aceitável. A heroína interrompida. Jovem demais para envelhecer. Ausente demais para incomodar. Ao focar apenas no mistério, algo essencial se perdeu. Sua voz política foi suavizada. Suas ideias ficaram secundárias. A mulher que questionava estruturas virou símbolo neutro de coragem abstrata. É um apagamento sofisticado. Mantém-se o nome. Esvazia-se o conteúdo. Celebra-se o feito. Esquece-se a intenção. Amélia é lembrada. Em livros, monumentos, aeroportos. Mas quase sempre como figura solitária no céu, não como alguém que tentou redesenhar o chão. O reconhecimento veio, cuidadosamente editado. A história prefere mistérios a mudanças reais. Talvez Amélia Earhart não tenha desaparecido apenas no Pacífico. Talvez tenha desaparecido no momento em que sua ambição deixou de ser conveniente. O céu apenas selou um processo que já estava em curso. E toda vez que celebramos mulheres apenas enquanto são exceções silenciosas, repetimos o mesmo padrão com novas imagens. O desaparecimento, afinal, nem sempre é físico. Às vezes começa quando alguém se recusa a caber no papel que lhe foi concedido. E isso ainda acontece. Se essa história te atravessou, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Este canal existe para romper o silêncio histórico e devolver complexidade às mulheres que mudaram o mundo. Compartilhe este vídeo como um gesto de memória. Inscreva-se, porque lembrar também é uma forma de continuidade.